Disse que eu voltava, voltei. Agora nossa última aula da segunda-feira, dia 29, agora geografia. Eita, já teve uma aula grande de português, mas que bom que a gente conseguiu rever tudo de substantivo, não foi? Depois aquela aula grande de divisão, mas também espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para a geografia. Pega o teu livro de geografia aí, na página 34 e 35, vamos continuar falando sobre a região norte. Nós estamos falando, estudando a região norte, né? Agora a gente vai estudar cada região do Brasil. O Brasil, grande como é, foi dividido em 5 regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E nós estamos estudando, nos aprofundando na região norte. O que a gente já sabe sobre a região norte? A gente já sabe que a região norte é a mais extensa do Brasil. Em tamanho, ela é a maior. A gente já sabe que a região norte, apesar de ser a maior em tamanho, é a menos populosa, porque lá tem a floresta amazônica. Então, ela é quase metade, um pouco mais da metade da região norte, é tomada pela floresta amazônica. Então, lá tem mais área de floresta do que área urbana, por isso que tem menos gente lá. É uma região muito grande, mas a população é menor. O que mais que a gente viu? Sim, formado por 7 estados, eu já ia me esquecendo, né? Formado por 7 estados. Os estados que formam a região norte: Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Tocantins. 7 estados formam a região norte. Nós vimos também que a região norte primeiro foi povoada pelos índios, assim como todo o Brasil, mas que até hoje existem muitos indígenas lá, porque lá existe a floresta e índio prefere morar nas florestas, não foi? A gente viu os grupos étnicos, os grupos típicos, os grupos humanos que vivem nessa região. Os grupos humanos que vivem numa região, eles são de acordo com o que aquela região oferece. Então, lá na região norte tem floresta. Nessa floresta tem uma árvore chamada seringueira, que dá uma seiva, um líquido chamado látex, e precisa ser extraído para fazer borracha. Então lá tem um tipo humano chamado seringueiro, que são as pessoas que trabalham na extração do látex dessa árvore. Temos os ribeirinhos, as pessoas que moram em volta do rio. Tem a floresta amazônica, lá está o rio Amazonas. Então muita gente mora em volta desse rio, e quem mora em volta desse rio são os ribeirinhos. Lá ainda existe o tipo humano indígena. Como eu acabei de dizer, os índios, algumas tribos indígenas, alguns índios ainda vivem lá, ainda predomina lá. Lá tem mais índio do que em qualquer região do Brasil. Então predomina muito lá os grupos indígenas, tá certo? Aí agora nós vamos para a página 34 para a gente saber mais coisa da região norte. A gente agora vai falar sobre o relevo. Relevo, a superfície, as diferentes formas da superfície. Relevo significa diferentes formas da superfície da Terra. Então, o relevo do norte é marcado pelas planícies, planalto e depressão. Lá no norte tem planície, área plana, planalto e depressão. Planície, planalto e depressão. Tem as 3 formas de relevo, tá certo? Mas a região do país onde a paisagem natural mais interfere na ocupação do espaço. Uma das formas de relevo dessa região é conhecida como planície amazônica, embora a verdadeira planície apareça apenas se situando à margem do rio Amazonas ou em pequenos trechos em áreas mais altas. Essa divisão do relevo
Resulta em vários nomes, como terraços fluviais, terras firmes e igapós. Então, lá na região norte, existem 3 tipos de relevo, como eu coloquei aqui no quadro: planície, planalto e depressão. A que predomina, a que tem maior quantidade, é a planície. E lá eles chamam planície amazônica, certo? Então, predomina a que tem maior quantidade, é a planície amazônica. Planícies e terras baixas amazônicas. Aí agora a gente vai se voltar um pouquinho para a planície amazônica, falar um pouquinho dessa planície. Lá na planície amazônica a gente encontra várzea. O que é várzea? Várzea corresponde a uma área muito baixa, constantemente inundada pelas cheias do rio Amazonas. Então, lá na planície amazônica a gente encontra várzea. São áreas constantemente inundadas, áreas que estão sempre com água. Tem também os terraços fluviais. Suas altitudes são sempre inferiores a 30 metros, sendo inundadas pelas cheias mais fortes. Esses terraços fluviais, eles só enchem quando o rio está cheio. Então, quando o rio está cheio, os terraços fluviais enchem. Terra firme atinge a altitude de 360 metros, estando livre de inundação, ao contrário das várzeas e dos terraços fluviais, formando predominantemente pelos sedimentos que os rios depositam. A terra firme é constituída basicamente por arenito. Então, lá na planície amazônica, tem os terraços fluviais que enchem quando o rio está cheio, as várzeas que estão sempre cheias, mas também tem os terrenos firmes, a terra firme que está seca, não é? Então tem a parte seca, tem a parte que enche quando o rio está cheio e tem a parte que está sempre cheia. Tem também o Planalto das Guianas, localizado no norte da planície amazônica, sendo constituído por terrenos cristalinos. Prolonga-se até a Venezuela e as Guianas. Na área de fronteira entre os países e o Brasil, aparece a região serrana. É nessa região que se encontram os pontos mais altos do país, como o Pico da Neblina, na Serra do Emeri, estado do Amazonas. Então, nessa região, na região norte, está o Pico da Neblina, que fica na Serra do Emeri, no estado do Amazonas. Então, outra característica da região norte. Lá está o maior pico do Brasil, 2.994 metros de altitude. Então, o pico mais alto do país, do Brasil, é o Pico da Neblina, que fica lá na região norte. Planalto Central, localizado ao sul da região, abrange o sul da Amazonas e do Pará. E a maior parte dos estados de Rondônia e Tocantins é constituído por terrenos cristalinos e sedimentares antigos, sendo mais elevados ao sul do Tocantins. Então, lá na planície amazônica, nós encontramos várzeas, terraços fluviais, terra firme, Planalto das Guianas e o Planalto Central. Vamos falar um pouquinho agora sobre o relevo, sobre a hidrografia. Na página 35, nós temos a hidrografia da região norte. E o que é hidrografia? Hidro, água, grafia, estudo. Hidrografia, estudo das águas. A gente vai estudar as águas da região norte. Hidrografia. A região norte apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo. Se lá tem o maior pico do Brasil, também tem a maior bacia hidrográfica do mundo. É a bacia amazônica. Bacia hidrográfica é o rio principal, o rio Amazonas, e rios secundários, rios que ficam em volta, por isso que se chama bacia hidrográfica. Então, lembra disso. Na região norte está a maior bacia hidrográfica do mundo todo, a bacia amazônica. Essa bacia
principal, como eu falei, que é o rio Amazonas e seus afluentes, que são rios menores que ficam em volta. Em um de seus afluentes, o rio Uatimã, observe que esses nomes são nomes indígenas, não é? Herança dos índios. Está instalada a usina hidrográfica de Balbina. Em outro afluente, no rio Jamari, está localizada a usina hidrográfica de Samuel, construída na Cachoeira de Samuel. Devido ao tamanho do rio Amazonas, foram construídos 3 pontos de margem do seu curso. Um deles fica no Brasil, localizado na cidade de Manaus. Então, o rio Amazonas, a bacia do rio Amazonas, ela é tão grande e tão importante, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Lá tem 2 hidrelétricas, não é? Lá foi construída 2 usinas hidrelétricas. E o que são usinas hidrelétricas? São as usinas que fabricam energia, que transformam o movimento da água em energia elétrica. Então lá, como tem muita água, essa água foi aproveitada para a construção de 2 grandes usinas hidrelétricas. Na foz do rio encontra-se a ilha do Marajó, a maior ilha hidromarinha do mundo. Tudo lá é grande, né? O mais alto pico do país, a maior bacia hidrográfica do mundo e a maior ilha hidromarinha do mundo. Então, que é a ilha do Marajó. Hidromarinha, de água marinha, apesar de ser no rio, não é? Então, é uma mistura de água do rio com a água do mar. Do mundo. Além da presença da bacia amazônica, na região está localizada boa parte da bacia do Tocantins. No rio Tocantins está instalada a maior usina hidrelétrica do mundo, Tucuruí. É muita coisa grande lá, né? Não é à toa aqui. É por isso que essas coisas grandes que são construídas e que tem lá se deve ao tamanho, à extensão dessa região. Então lá também está a maior usina hidrográfica do mundo, não no rio Amazonas, mas no rio Tocantins. Mas o rio Tocantins faz parte da região norte. Aí tem uma foto mostrando um fato interessante a respeito dessa bacia. É a presença da ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, localizada no estado de Tocantins. É na região norte que acontece um fenômeno chamado de pororoca. Então, lá ocorre um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, feito pela natureza, que se chama pororoca. Esse fenômeno acontece devido ao encontro das correntes marítimas e fluviais. A pororoca é o encontro da água do rio com a água do mar. Então, correntes marítimas e fluviais. O encontro do rio com o mar. O termo pororoca também é um termo indígena. E pororoca significa, para os índios, estrondo. O significado de pororoca é estrondo. Por que os índios colocaram o nome de pororoca? Porque quando a água do rio com a água do mar se junta, se encontra, faz um barulho que os índios chamavam isso de pororoca, que significa estrondo. A pororoca se torna mais evidente nas mudanças de fase da Lua. Especificamente nas fases de lua cheia ou nova. O processo ocorre quando os níveis das águas do mar se elevam e invadem a foz do rio. O encontro dessas águas promove o surgimento de grandes ondas que podem atingir 10 metros de largura e 5 de altura, chegando a uma velocidade de 30 a 35 km por hora. Então, o mar sobe, invade o rio, então encontra a água do rio com o mar, causando ondas bem grandes, fazendo um barulho. Não é uma explosão, bum! Claro que não, mas é um barulho, né? Com essas águas que se encontram e correm. Então, os índios, antigamente, quando
quando observaram esse fenômeno, disseram, olha, um estrondo. Imaginaram que fazia barulho, eles ouviam o barulho, e para os índios, barulho, estrondo, se chama pororoca. Então, o fenômeno que acontece lá. Outro fenômeno muito intrigante, assim, muito importante que acontece lá é o encontro das águas do rio Solimões e o rio Negro. Olha só, o encontro das águas do rio Solimões com as águas do rio Negro, que caminham juntas sem se misturar por quilômetros. Esse fenômeno é uma das grandes atrações turísticas da região. Então, o segundo fenômeno é o encontro das águas do rio Negro com o rio Solimões. O rio Negro, a água é escura não porque é suja nem poluída, viu? É escura porque no fundo desse rio tem muita vegetação. Então, a vegetação solta uma pigmentação que escurece a água. Então, a água do rio Negro se junta com a água do rio Solimões. O rio Negro escuro, Solimões claro. Eles correm junto, mas não se misturam. Lindo isso, né? Então, dá para ver nitidamente, olhando assim, que os dois rios estão juntos, mas não se misturam. Vamos fazer a página 36 e 37 do nosso livro. Então, geografia, atividade. Página 36. 36 do nosso livro de geografia. Primeiro, pesquise no texto e responda. Letra A. Qual a principal bacia hidrográfica da região norte? Qual é? A gente falou sobre ela. A bacia amazônica. A bacia amazônica é a maior bacia. A bacia amazônica é a principal bacia hidrográfica da região nordeste. Então, A maiúsculo, começo de frase, B maiúsculo, porque é o nome da bacia. Bacia e A maiúsculo, amazônica. Letra B. Aí tem assim na letra B. Como se chama e onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo? Ilha do Bananal, localizada aonde? Eu falei, na bacia do rio Tocantins. Tá errado. Tocantins. Ok? Olha as letras maiúsculas, pelo amor de Deus. Ilha do Bananal, localizada na bacia do rio Tocantins. Faz aí a letra B do primeiro quesito da página 36. Letra B. Ok? Agora nós vamos fazer a letra C. Letra C. Cite as principais formas de relevo da região norte. Letra C. 3 formas de relevo. Planície, planalto e
norte. Planície, planalto e depressão. Passam aí para a gente fazer o segundo quesito. Segundo quesito, ainda na página 36. Letra A, letra B, letra C do primeiro quesito. Copia aí e pausa se você ainda não copiou. Vamos agora para o segundo, na página 36 ainda. Aí o segundo tem assim: escreva V para verdadeiro e F para falso. O rio Tocantins é o principal rio da região norte. É o Tocantins ou é o Amazonas? O Amazonas, né? Então, falso, não é? Primeira alternativa, a primeira frase é falsa. Depois, é na região norte que acontece o fenômeno conhecido como pororoca. É lá que acontece? É lá. Então, verdadeiro. A ilha do Marajó situa-se na foz do rio Amazonas? Sim. A ilha do Marajó é no rio Amazonas. A ilha do Bananal é no rio Tocantins. Quando ocorre o encontro do rio Solimões com o rio Negro, suas águas se misturam? Não, falso. Então, segundo quesito, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos agora para o terceiro da página, agora já na página 30 e... Cadê? Sim, agora na página, ainda na página 36, o terceiro quesito. Aí está pedindo, falando assim: escreva um pequeno texto sobre o rio Amazonas. Botem aí. Então, é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Ele é o maior rio do mundo, tanto em tamanho quanto em quantidade de água. O rio Amazonas é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Escreve isso aí para a gente ir para a página 37. Página 37 do nosso livro. Pronto? Agora vamos para o quarto quesito, na página 37 agora. Espero que você esteja acompanhando com tia, fazendo juntinho comigo. Quarto quesito. Aí no quarto quesito tem assim: os limites do relevo da região norte são. Então, ao norte, a gente olhando para cima, a região norte faz fronteira com Maciço das Guianas. Lá nas Guianas Francesas, ao norte. Ao sul, lá embaixo, Planalto Central. Porque faz fronteira também com a região centro-oeste. Depois, a oeste, Cordilheira dos Andes.
maiúscula, hein? Cordilheira dos Andes. E a leste, Oceano Atlântico. Então, ao norte, maciço das Guianas, a gente vai imaginar norte, sul, leste, oeste. Então, a norte, com o maciço das Guianas, ao sul, com o Planalto Central, a oeste, com a Cordilheira dos Andes e a leste, com o Oceano Atlântico. Quinto quesito. Vamos para o quinto, ainda na página 37, quinto quesito, ok? O quinto tem assim: observe o mapa da hidrografia da região norte. Então a gente já sabe, hidrografia é estudo das águas. Esse mapa da hidrografia vai mostrar os rios, os principais rios e os seus afluentes. Circule no mapa acima o rio Amazonas e escreva o nome de algum de seus afluentes. Então, você vai procurar aí no seu mapa, onde está escrito Rio Amazonas. Vai circular Rio Amazonas. Vai circular no mapa, é bem no meio. Quando você vê Manaus, é bem pertinho de Manaus, embaixo de Manaus, do nome Manaus, fica aí Rio Amazonas. E aí a gente vai escrever os afluentes, os rios que ficam em volta do Rio Amazonas. Então coloca aí. Rio Solimões. Meu piloto não está bom, deixa eu ver se eu acho melhor aqui. Deixa eu ver se... acho que sim. Rio Solimões, Rio Madeira, nessa linha aí você vai escrever isso. Rio Juruá, letra maiúscula, meus amores. Rio Negro, Rio Tapajós, então você circula no quinto quesito Rio Amazonas. E aí aqui embaixo a gente escreveu alguns afluentes. O que são afluentes? São rios que saem, que estão próximo do Rio Amazonas. Então, Rio Solimões, Rio Madeira, Rio Juruá, Rio Negro, Rio Tapajós. A gente escreveu alguns dos afluentes do Rio Amazonas. Sair da frente para você dar uma pausazinha aí no seu vídeo. Então, nós falamos sobre o que hoje em geografia? Sobre o relevo e sobre a hidrografia da região norte. Relevo e hidrografia da região norte. Vimos como ela é grande em extensão, né? E como são grandes o que tem lá, como tudo lá é grande. Lá tem o pico mais alto do Brasil, tem a maior usina hidrográfica do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior ilha fluvial do mundo. Lá tem muita coisa grande, muita coisa importante e precisa ser preservada. É uma riqueza de todos nós, de todos os seres humanos, e precisa ser preservada urgentemente. Pronto, meus amores, saindo da frente para vocês pausarem o vídeo. Espero que vocês tenham feito a tarefa, espero que vocês tenham compreendido tudo. Caso vocês precisem de qualquer ajuda, já sabem onde me encontrar, não é? Lá no nosso grupo, no grupo do 5º ano, ou no privado,
não tem problema nenhum. Tenho vergonha, tia, de perguntar lá no grupo. Pergunta no privado, fala com tia. Só não me peça a página de tarefa, porque eu não dou. Quer saber quais são as páginas? Assiste o vídeo. Me acompanha, eu não sou novela, mas pode me acompanhar, tá certo? Vamos fazer o seguinte, terminamos por hoje. 3 aulas, português, matemática e geografia. Muitos vídeos, já expliquei, porque o celular vai partindo dos vídeos. Todos eles são importantes, você assiste todos, tá certo? E amanhã a gente está de volta, amanhã, terça-feira, com aula de português, matemática e ciências. Separa o livro, que amanhã eu estou chegando. Tchau, tchau.